Vencedores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível do canal Vencer, Concursos de Educação Física. Eu sou o professor Luciano Silva, idealizador e responsável pela aprovação de centenas de professores em vários concursos, e hoje nós estamos aqui para falar: deu ruim, zerei na prova prática. E agora, se isso aconteceu com você, ou se a sua nota na prova prática de professor da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo não foi a nota que você esperava, nós estamos aqui para te ensinar o caminho, para te ensinar os segredos de como fazer uma excelente prova prática. Eu gabaritei a prova prática. Os nossos alunos, os nossos mentorados gabaritaram a prova prática. E agora chegou a sua vez, porque nesse vídeo nós vamos entregar todos os segredos. Enquanto isso, subscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, comente, registre as suas dúvidas, que nós iremos responder todas as suas dúvidas. Vamos lá? Vejam aqui, ó. Deu ruim, zerei na prova prática. Vários professores, necessariamente, não estou dizendo que foi o seu caso, mas muitos professores subestimaram a prova prática da Secretaria Estadual de Educação do governo de São Paulo. Eu ouvi muito: é só mais um videozinho, é só uma aulinha, isso não vai fazer diferença na minha classificação. Quém, 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 quém. Agora está aí o resultado. Milhares de professores correndo atrás do prejuízo porque não leram o edital, porque não deram valor à regra do jogo. Mas os seus problemas acabaram. Nós estamos aqui hoje para ajudá-los com todas as dificuldades. Nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Porém, nós alertamos: atenção! O conteúdo a seguir, o conteúdo deste vídeo contém cenas fortes. Fortes para você, professor, cheio de mimimi. Fortes para você, professor, que não gosta de estudar. Fortes para você, professor, que não leu o edital. Mas se você reconhece que pode melhorar, se você, nos próximos concursos, quer um resultado melhor, se você acredita na equipe do Método Vencer, já se subscreveu no nosso canal, já curtiu, já compartilhou, já comentou, já indicou, continue conosco, porque este vídeo está incrível. Porém, atenção, contém cenas fortes, pois a vida é forte para quem é mole. Vamos lá. Nós vamos fazer um recorte do edital de concurso de professor da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e vamos comentar esse edital e, paralelamente, dar para você o caminho das pedras, o pulo do gato, para você entender o porquê você zerou ou porquê você não conquistou a nota que tanto esperava. Porque depois, quando chega a fase de recurso, não adianta. Ah, professor, esse recurso não está bom. Ah, professor, eu vou entrar com recurso e vou ganhar. Não. Candidato do Método Vencer não fica dependendo de recurso. Ele conquista a nota. Ele se prepara, ele estuda. E é isso que nós vamos ensinar hoje para vocês. Definitivamente, como sempre, gabaritar a prova prática, a prova de vídeo. Assim como nós bem fizemos no concurso de professor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e repetimos no concurso de professor da Secretaria Estadual da Secretaria de Educação do Governo de São Paulo. Então, parabéns à equipe do Método Vencer, parabéns aos nossos alunos, parabéns aos nossos mentorados. Foi sensacional o nosso resultado. Sensacional. Vamos lá.
No 2.7 do edital, ele diz assim: na avaliação da videoaula serão considerados a apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula. Ele já está te dando o roteiro da sua aula. Você apresenta os conteúdos, depois faz uma retomada e finaliza a sua aula. Ou seja, começo, meio e fim. Verificar se há a apresentação das ideias, se segue uma sequência lógica, uma aula estruturada, linear do início ao fim. Não adianta começar forte e terminar fraco, não adianta terminar fraco e começar forte. Não, o candidato tem que manter um padrão durante a aula. Meio e fim. Contemplando, aqui ele já dá a estrutura. Olha a estrutura da sua aula. Muitos candidatos não foram com a aula estruturada. Introdução, contextualização, objetivo de aula, aprofundamento, conclusão de maneira clara e concisa. Luciano, mas isso é tudo muito confuso para mim. Eu li o edital e não entendi. Eu não li o edital e fui na raça e na coragem. Calma. Nós vamos esmiuçar isso aqui, número a número, para você entender como você pode melhorar. E nós sempre podemos melhorar. Vamos lá. Estrutura e plano de aula. Professor, professora, preste muita atenção. Preste muita atenção. Isso aqui não é um videozinho que você assiste ou que você salva em seus preferidos e que não vai utilizar nunca mais na sua vida. Você vai utilizar sempre, embora a educação está num processo de transformação constante. Mas hoje, o que nós vamos falar aqui é o que nós temos de mais contemporâneo, é o que está vigente e o que está sendo cobrado em todos os concursos, seja em qualquer lugar do Brasil, não só em São Paulo. Sua aula, ela precisa de estrutura. Tem que ser uma aula estruturada. Tem que ser uma aula planejada. Por isso que precisa de um plano de aula. Não é simplesmente colocar um quadro, os conteúdos na lousa e sair lecionando. Não, eu preciso pensar nessa estrutura. Eu preciso pensar nesse planejamento. E o que compõe esse planejamento? O que compõe essa estrutura? Já está no edital. Nós acabamos de ver. O edital é a regra do jogo. Candidato que não lê o edital ou que não leva o edital a sério, já sai no prejuízo. Vamos lá. Introdução. O professor, quando começa a sua aula, ele precisa de uma introdução. Ele precisa se apresentar, ele precisa cumprimentar os alunos, independentemente de ser virtual ou não, porque é uma simulação de uma aula real. Então, a banca que está ali avaliando o seu vídeo, avaliando, é como se você realmente estivesse realizando aquela aula. Então, tem muito professor que já chega e já vai aplicando o conteúdo. É típico do cara que quer namorar sem antes beijar. Não dá, filho, não dá, não dá. Então, você precisa de uma introdução. Você precisa chegar, se apresentar, cumprimentar os alunos, sentir a turma, criar uma conexão e contextualizar. O que é contextualizar? Contextualizar nada mais é você começar a abordar o que vai ser trabalhado naquela aula. Mas não é simplesmente você ler o seu objetivo, não, ou a sua habilidade, não. Você precisa fazer um mapeamento, você precisa fazer um diagnóstico, você precisa conhecer a sua turma. A construção, ela é dialética, é professor e aluno construindo juntos. Então, não é para você chegar lá e jogar um monte de conteúdo para cima dos seus alunos. Não! Primeiro, você vai investigar. Primeiro, você vai mapear. Primeiro, você vai diagnosticar o conhecimento prévio dos seus alunos. Não importa o componente curricular, seja na educação física, seja em língua portuguesa, seja em inglês, você vai conversar com os alunos.
Você vai criar uma empatia com os seus alunos. Então, é disso aqui que nós estamos falando, de uma conexão. O professor começa contextualizando, introduzindo o seu tema, mapeando o conhecimento prévio dos seus alunos, com perguntas importantes. Você conhece o tema que nós vamos falar? O que você conhece? Onde você conheceu? Onde você já viu isso no seu dia a dia? Na sua comunidade? Sua família conhece? Seus amigos conhecem? Qual a sua contribuição? Você não conhece, mas mesmo assim, fale para mim o que você entende desse tema. E a partir daí, desse mapeamento, desse diagnóstico, você, professor, já tem o nivelamento da sua turma, você já sabe onde você está pisando, você já entende o que eles trazem de conhecimento prévio, um conhecimento prévio rico, maravilhoso, que precisa ser considerado como seu ponto de partida para a sua aula. Então, isso é uma contextualização. Isso é um mapeamento, é um diagnóstico, é você ouvir o seu aluno, é você se conectar com o seu aluno, é você dar a oportunidade do seu aluno mostrar para você quem realmente ele é. É uma construção dialética. Isso faz sentido para você, professor? Agora você começa a entender porque a sua aula perdeu alguns pontos ou porque você, infelizmente, zerou na sua aula. Então, fiz uma introdução, fiz a contextualização e, ó, isso não é novidade, não. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que ensinam isso. Que, inclusive, foram motivo de deboche de vários professores que agora estão aí fazendo recurso. Então, professor, estude, se prepare, leve o edital a sério. E se você, assim como eu, entende que esse canal é incrível para você, para sua aprendizagem, subscreva, compartilhe, curta, comente, deixe suas dúvidas. Você faz parte da nossa história. O método Vencer não é ninguém sem você, professor. Objetivo da aula. É muito importante que o aluno entenda qual o objetivo daquela aula. Porque o objetivo nada mais é onde você vai levar o seu aluno, independentemente do componente curricular. Então, você pega o seu aluno no ponto A e vai levar o seu aluno para o ponto B, que é o objetivo. Então, o objetivo da aula tem que estar muito claro. Tem professor que começou a aula e nem deixou claro qual era o seu objetivo. Ou tem professor que pegou e falou assim, o objetivo da aula de hoje é YXZ89645. Para, professor, para, professor. Isso é um código da habilidade. O que interessa para o aluno é que você fale a língua dele, que ele entenda exatamente aonde ele deve chegar. E que se no final da aula você não levar o aluno ao objetivo, ele te cobre por isso. Além do objetivo, professor, o que mais nós precisamos? Nós precisamos do aprofundamento. É no aprofundamento que nós vamos ver quem é quem num baú cheio de neném. Essa expressão ela é antiga, só que ela é muito verdadeira. Por quê? É nesse momento que o professor, não querendo ser melhor do que ninguém, mas por ser o docente e o mediador entre a aprendizagem e o aluno, vai mostrar os seus conhecimentos. Vou trazer aqui um exemplo da minha área, e até de forma bastante exagerada, para ficar claro isso. Suponhamos que numa aula de dança, durante o mapeamento ou diagnóstico, o professor pergunte: o que vocês entendem por dança? E aí um aluno levante a mão e responda: professor, dança é rebolar o popozão. Você agradece a contribuição do aluno, mas você sabe que, tecnicamente, isso não é o conceito de dança.
mas você respeita o conhecimento prévio do aluno. E agora, no aprofundamento, é o momento que você vai trazer para o aluno que a dança ela é uma manifestação rítmica, cultural, histórica. No aprofundamento, você traz todos os conhecimentos teóricos, pedagógicos, técnicos, de uma forma estratégica, para que aquilo cative o aluno e para que ele se interesse por aquele conteúdo. E que esse conteúdo seja desenvolvido, seja desmembrado com os alunos. Então, é isso o aprofundamento. É a parte principal da sua aula. Outro detalhe importante é a conclusão da aula. Então, nós temos lá, ó, introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento e conclusão. É na conclusão que eu vou ter a retomada. Que retomada é essa? A retomada é do que eles aprenderam durante a aula. Antes de encerrar a aula, você faz uma retomada com eles. Hoje aprendemos isso, isso e aquilo. E ainda você pode dar um spoiler da próxima aula, que será a continuidade dessa, ou um novo tema. Também é na conclusão ou durante a aula que você vai pedir para os alunos registrarem a aula. E existem várias formas de registro. Pode ser um desenho, pode ser uma redação, pode ser um banner, pode ser uma roda de conversa, pode ser um blog, pode ser um post, pode ser o caderno de educação física ou de determinado componente curricular, não importa. Mas tem que ter o registro da aula, tem que ter a evidência da aula. E mais importante do que isso, tem que ter a avaliação. Você, professor, não é só dar aquela aula, você precisa avaliar aquela aula. Porque nós avaliamos o aluno todos os dias, aula a aula. Independentemente se é uma avaliação diagnóstica lá no início do trabalho, se é uma avaliação somativa no decorrer do trabalho, ou se é uma avaliação formativa. Formativa e somativa, não importa. Mas o que importa é que você avalie aula a aula e complete esse processo. Isso é muito importante mesmo. Tudo bem, professor? Então, vamos lá. Ficou claro para vocês essa questão? E aí nós vamos para o 2.8. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Verificar-se-á se são utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes. Gráficos, esquemas, slides, vídeos que contribuem para as aprendizagens propostas e que retenham a atenção do aluno. Então, olha só, o edital está provocando o professor a dar uma aula diferente, a sair do seu quadrado, a sair da sua caixa. Ainda assim, nós tivemos vários professores, milhares de professores, que foram extremamente tradicionais, que só utilizaram o quadro, que só utilizaram de giz, que não fizeram um gráfico, que não utilizaram um esquema, que não fizeram um slide, que não utilizaram um vídeo. Aula extremamente tradicional. O edital está nos provocando. O edital está falando, professor, pense fora da caixa. Ainda assim, milhares de professores fizeram aquela aulinha arroz, feijão e muitos mal feito. E eu espero, professores, que este vídeo traga você para uma reflexão interna. Não só para a próxima prova prática, mas para a sua prática diária. Porque para a gente revolucionar essa educação, nós precisamos de professores que realmente acreditem na educação e que realmente acreditem que podem fazer a diferença.
independentemente dos desafios. Ah, Luciano, você está falando que tudo é perfeito. Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que podemos e devemos fazer a diferença. No 2.9, ele fala para a gente: linguagem, tom de voz, expressão facial corporal. Linguagem não verbal. O corpo fala. Mesmo o corpo falando, muitos professores deram aula pelo Zoom, pelo Google Meeting, aonde tem um círculo pequenininho que só aparece o rosto do professor. E não é o que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo para ver a sua expressão corporal. Ele está pedindo para analisar a sua linguagem não verbal, professor. O corpo fala, clareza, coerência e variação, tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação. Eu vi muitas aulas assim. Bom dia, alunos. Eu sou o professor fulano. Estamos aqui hoje para ter aula de educação física. Vocês estão animados? Isso. Ah, pelo amor de Deus, quem que merece uma aula dessa? Uma aula dessa. Uma aula horrível. Postura e gestos adequados, alternando de acordo com os momentos da aula e promovendo por meio de questionamentos. Questionamentos? Eu vou questionar quem, Luciano, se eu estou sozinho? Professor! É como se os alunos estivessem na sua frente, professor. Questione o aluno, pergunte o aluno, convide o aluno para participar da sua aula, professor. É uma simulação. Conexão, empatia, trabalho em equipe, professor, construção dialética, alternando-os de acordo com os momentos da aula e promovendo por meio de questionamentos uma interação entre os estudantes e o conhecimento conteúdo. Mediador, uma interação entre os estudantes e o conhecimento. Tem professor que fez assim, está aqui na lousa, um círculo, um quadrado, a área. Muito bem, vocês gostaram? Pelo amor de Deus, que aula é essa? Verificar se há ainda, se faz uso de linguagem adequada, clara e de fácil compreensão para a etapa de ensino e a faixa etária. E aí, meu, tá ligado? O que vocês estão achando da aula de hoje? Pô, meu, não, nossa, cabeça, hein? Ó, lacrou. Ó, esse não dá. Não dá. Então, nós precisamos de uma postura coerente. Nós precisamos de uma postura condizente de educadores. E aí, pensando nisso, eu trago algumas reflexões para vocês. A primeira, teve professor que deu aula sentado. Aula sentado. Vou falar do meu componente curricular de educação física. Mas eu vi de muitos outros componentes curriculares, professor sentado, prostrado, largado na cadeira. Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar. E aí, pior, tinha professor que, além de estar sentado, eu avisei. Eu avisei que vinham cenas fortes. Professor, se você é o do mimimi, se você não acredita na educação, se você não leu o edital, você não está preparado para esse vídeo, para agora, porque vai doer, vai doer. Para muitos vai ser um tapa na cara, mas vai ser uma aprendizagem para a vida inteira. Professor sentado lendo slide. E muitos nem sabiam o que tinha no slide. Espera aí, deixa eu ver qual é o tema da aula de hoje. Habilidade 9YWHB896 para o 8º ano. Nós vamos falar sobre estão gostando?
Não, então, sim, pelo amor de Deus, que aula é essa? Ninguém merece uma aula dessa. Professor sentado, largado, sem postura, tom de voz inadequado, não se preparou para a aula, lendo slide. O slide é uma referência para ajudar o professor no desenvolvimento da sua aula, e não uma leitura, e não um livro que você vai ficar lendo. Pelo amor de Deus, postura, linguagem não verbal. Então, professor ali, ó, em pé, cheio de energia, olho no olho com os estudantes, interagindo, conversando, explicando, usando o slide como referência e não lendo o slide, dando energia, puxando os alunos, vamos lá, comigo, todo mundo, bora! É isso. Foi isso que faltou para você, professor. Por isso que você zerou. Faltou vontade, faltou garra na sua aula. Aulas extremamente tradicionais. Professor, o quadro, giz, nada contra, é uma excelente ferramenta. Se hoje eu sou quem sou, é porque eu tive muitos professores que usaram o quadro, mas eu vi muitas aulas tristes. Professor assim, ó, de costa para a turma, enchendo o quadro, educação bancária, depositando conteúdo nos alunos. Ninguém merece, ninguém quer uma aula dessa. Por que você não pediu para alguém revisar a sua aula, professor? Por que você não mandou o seu vídeo para que eu ou a minha equipe revisasse a sua aula? Aula extremamente tradicional. E sabe o resultado? É esse. O aluno dormindo, o aluno desmotivado, o aluno desinteressado. Porque sua aula dá sono, professor. Sua aula não tem um vídeo, sua aula não tem um gráfico, sua aula não envolve os alunos. Você lê o slide, você dá aula sentado. Que postura é essa? Luciano, eu achei que era só uma aulinha, um videozinho, que ninguém fosse se importar com isso. Não, professor, não é verdade. Porque se você faz isso num vídeo, você faz isso no seu dia a dia. Isso é um espelho da sua aula. Isso é um reflexo da sua aula. Então, esse vídeo, ele dói. Mas ele serve para você fazer uma reflexão na sua prática docente. Porque senão, professor, a sua vida vai ser de fazer recurso em concurso. Nossa, Luciano, você está pegando pesado. Sim, estou pegando pesado. Porque nós temos muita consciência do que é necessário para a sua aprovação, para a sua efetivação no concurso. Então, professor, ainda falta um pouco para terminar esse vídeo. Mas continue com a gente, que você não vai se arrepender. É uma aula, é uma reflexão para a vida inteira. No 2.10, ele fala: gestão do tempo. Verificar-se-á se faz boa gestão do tempo da aula, cumprindo o planejado. Tem professor que nem montou um plano de aula. Não, eu vou lá na raça e na coragem. Contemplando boa explicação dos conteúdos e equilibrando entre as fases da aula. Introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. Já falamos isso. A grande questão é que milhares de professores não fizeram gestão do tempo. Não fizeram gestão do tempo. Milhares de professores fizeram o quê? Foram no mínimo. Qual que era o mínimo? 5 minutos. E aí eu, como banca, enquanto banca, embora não fui banca, eu me pergunto, se o professor não dá conta de se organizar em 7 minutos de aula, se ele não consegue se organizar em 7 minutos de aula, se ele não consegue se planejar em 7 minutos de aula, se ele fez 5 minutos de aula, ele tinha o máximo e o mínimo, ele optou pelo mínimo, será que ele vai dar conta de 45 minutos de aula?
Será que ele vai dar conta de 50 minutos de aula? Ou ele é aquele tipo de professor que só para fazer a chamada dos alunos investe aí 15, 20, 25 minutos de 50? Porque o que o Estado quer, o que a prefeitura quer, o que o nosso sistema educacional quer, são professores dinâmicos. São professores que utilizam estratégias para fazer a chamada de uma forma mais rápida. Por exemplo, se eu tenho o registro de todos os meus alunos, eu não preciso fazer chamada. Se o meu aluno faz o registro, por consequência, eu faço a avaliação de todos os meus alunos, eu não preciso fazer chamada. Agora, eu vi vídeos que ficaram com menos de 5 minutos. Eu vi vídeos que ficaram com 5 minutos e 1 segundo. 2 segundos, 10 segundos. Que gestão do tempo é essa? Se você recebe uma oportunidade de mostrar o seu melhor em 7 minutos, por que você vai ter a soberba de falar, em 5 eu dou conta? Para, professor de hipocrisia. Para de soberba. Põe a sandalinha da humildade e valorize o seu tempo. Esse bem precioso que nós temos. Seu edital te dá 7 minutos. Em 7 minutos, você tem que dar a melhor aula da sua vida. É isso. É isso mesmo. Olhe para o seu vídeo. Reveja o seu vídeo. Essa é a melhor aula da sua vida? Enquanto você faz essa reflexão, subscreva, curta, compartilhe, comente e deixe a sua pergunta que nós iremos te responder. Nossa, professor, o senhor está sendo forte. Sim. Eu aprendi que nós temos que ser fortes com o problema, com o desafio e amável com as pessoas. E hoje eu estou aqui para ser forte, porque esse vídeo pode mudar a sua vida. No 2.11, será atribuída nota 0 à prova prática que fugir do tema, da habilidade obrigatória, do público-alvo e do conteúdo da disciplina para a qual se inscreveu. Teve professor que a aula pedia para falar sobre frutas, e ele falou sobre brinquedos. Teve professor que a aula era para o 9º ano, ele preparou para o 1º ano. Teve professores que o componente curricular dele era biologia, ele deu aula de física. E assim vai. E ainda não entende porque zerou. Não sintetizar e expressar de forma prática e clara a ação desenvolvidas compatíveis com o currículo paulista. O currículo paulista era a nossa referência, era a nossa luz, o nosso guia, o nosso norte. Ainda assim, teve professores que usaram outra referência, e não o currículo paulista. Não apresentar o candidato na gravação durante o tempo do vídeo. Tem professores que fizeram um vídeo sem professor, não apareceu. Ou só apareceu parte do corpo. Não foi o protagonista, não deu a cara a tapa, não assumiu a responsabilidade. Professores que ficaram escondidos no Zoom ou no Google Meet, que aí levanta uma dúvida. Será que esse professor não estava consultando alguma coisa? Cadê a linguagem não verbal desse professor? Apresentar baixa qualidade de imagem e áudio, estiver incompleto, ou imagem ou áudio danificado. Infelizmente, tivemos vários professores que não se preocuparam com a qualidade do arquivo, do vídeo. For constituída de vídeo com duração inferior ao mínimo de 5 minutos. Se eu posso fazer o máximo, que é 7, por que eu vou fazer 5? Se é um concurso, por que eu vou classificar um candidato que não quer me dar o seu máximo, quer me dar o seu mínimo? Não atender o formato ou as especificações determinadas neste edital.
Muitos professores estavam assim, como esse aluno aí. Tema equivocado, habilidade equivocada, público equivocado e conteúdo equivocado. Faltou conferência, faltou humildade, faltou procurar ajuda profissional. Todos os nossos professores, sejam alunos ou mentorados, inclusive eu, que gabaritei a prova prática, assim como a maioria dos nossos alunos e mentorados, tivemos resultados excelentes. Por quê? Porque nós formamos uma rede de parceria, com mentoria semanal, com estudo online, um ajudando o outro e treinando exaustivamente até o vídeo ficar perfeito. É esse o segredo. É esse o segredo. Treino forte, jogo fácil. E aqui, para encerrar a nossa aula, já agradecendo a sua audiência, mas não vá ainda. Não vá ainda. Porque agora é a cereja do bolo. Aqui nesse encerramento, nós temos a cereja do bolo. Infelizmente, milhares de professores estão aqui, na zona de conforto. Não querem fazer nada diferente. Não querem ler o edital. Não querem estudar. Não querem se preparar adequadamente. Não procuraram a equipe do Método Vencer, concurso para educação física, para ter a melhor aprendizagem. E estão na zona de conforto, achando que tudo vai dar certo, porém, deu ruim, zerei, ou não consegui a nota que tanto desejava. Porque eu não ousei, porque eu não cumpri as recomendações do edital, porque eu não fui humilde, porque eu não procurei ajuda especializada. E aí eu fiquei na minha zona de conforto. A grande questão, professor, principalmente falando a respeito de educação, é que fora da zona de conforto é onde a mágica acontece. É onde você conquista a sua efetivação, a sua estabilidade, o seu plano de carreira, prioridade na atribuição, liberdade financeira. É onde você conquista os seus sonhos, professor. Se você sabe de tudo isso, porque você insiste em continuar na zona de conforto. Por quê, professor? E, agradecendo a sua audiência e fazendo referência aqui aos nossos alunos e mentorados do Método Vencer, concurso de educação física, eu quero me despedir e dizer, professor, se você zerou, se você não conquistou a tão sonhada nota nesse concurso, muitos outros concursos virão. E agora é a oportunidade de você mudar o seu mindset. Subscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, deixe as suas dúvidas, dê o seu feedback valioso. Eu espero que esse vídeo tenha mexido com você. Eu espero que esse vídeo seja o start, o insight de uma reflexão interna muito profunda. E nós, do Método Vencer, estamos à sua disposição para ajudá-lo com as aulas online, com a mentoria, com conteúdo de qualidade. Mas o mais importante de tudo isso, professor, são as suas escolhas. E escolha ter um futuro brilhante, ser um educador brilhante. Não queira ser um educador como todos os outros. Queira ser o melhor educador. Realmente transformar a vida dos seus alunos com aprendizagem significativa. Parabéns aos nossos alunos, aos nossos mentorados, a todos que conquistaram uma excelente nota, àqueles que infelizmente estão dependendo da análise de um recurso, estamos torcendo por vocês.
mas nós podemos mudar essa realidade. Acredite em nós, porque nós acreditamos em vocês. Beijo no coração e sejam muito, muito felizes. Valeu!